Folclore. Você com certeza já ouviu essa palavra em algum lugar. Mas você sabe o que significa? O que é o folclore? No dia 22 de agosto é celebrado o Dia Internacional do Folclore. E por isso, nós da Reconto resolvemos no nosso Que História é Essa desse mês contar para vocês o que é o folclore. Entendemos por folclore as manifestações da cultura popular, que caracterizam a identidade social de um povo. O folclore pode ser manifestado tanto de forma coletiva quanto individual e reproduz os costumes e tradições de um povo, transmitidos de geração para geração. Folclore ou folklore. Folk significa povo, nação, família, parentalha. E lore, conhecimento, instrução, sabedoria. Ou seja, podemos dizer que folclore é a sabedoria do povo. O Dia do Folclore é celebrado internacionalmente no dia 22 de agosto. Isso porque nessa mesma data, no ano de 1846, a palavra folclore foi inventada. O inventor do termo foi o escritor inglês William John Thom. No Brasil, o Dia do Folclore só foi oficializado no dia 17 de agosto de 1965. O Dia do Folclore foi criado com o objetivo de garantir a preservação do acervo que forma o folclore e também incentivar os estudos sobre o assunto. Costuma-se relembrar nesse dia os elementos mais importantes da cultura popular brasileira, tais como as danças, os ritmos, as festas e os personagens do nosso folclore. Nas danças e ritmos podemos citar o frevo, o maracatu, o baião, o forró, entre outros. A própria festa junina é uma das principais festas populares no Brasil. O folclore, sendo uma cultura do povo, é uma cultura viva. Ou seja, ela pode ir se transformando com o passar do tempo e tendo outros significados, ao mesmo tempo que mantém as raízes do passado. Aqui no Brasil, alguns nomes se destacaram no estudo do folclore, como Luiz da Câmara Cascudo, Mário de Andrade e Florestan Fernandes. O folclore brasileiro é de uma riqueza notável, e isso foi resultado da influência da cultura de diferentes povos, como indígenas, africanos, europeus e, sobretudo, dos portugueses. Essa riqueza de histórias, práticas e crendices do nosso folclore começou a ser estudada de maneira organizada a partir do século XIX. As principais lendas que temos são as lendas tradicionais, que contam a história do Saci, Iara, Curupira, Boitatá, Cuca, Lobisomem e tantas outras. Muitos escritores extraem do folclore a base de sua obra. É o caso do paraibano Ariano Suassuna e do paulista Monteiro Lobato, por exemplo. Não necessariamente eles vão só contar a lenda popularmente conhecida. Muitas vezes utilizam de personagens do folclore popular para passear por suas obras. Um exemplo é a Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O folclore brasileiro é tão vasto e rico que é impossível falar tudo em um único vídeo. Mas é importante ressaltar que tudo que faz parte da cultura popular de um povo é parte integrante do folclore, como festas tradicionais, folguedos e bailes. Na literatura, os contos populares, lendas, anedotas e contos de adivinhações. Algumas bebidas e alimentos também fazem parte do folclore brasileiro. A própria história daquele alimento ou bebida, ou a transformação das receitas ao passar dos anos, torna-se popular e, portanto, integra o folclore. Assim como também existem jogos e brincadeiras, provérbios, trava-línguas, banhos de cheiro e uso de ervas. Esperamos que tenha gostado desse vídeo. Que História é Essa? É uma série aqui do canal, a qual a gente tenta explicar o que, ou como, ou qual é a história que tem por trás de alguma coisa. Por exemplo, será que você conhece a história da antena parabólica? Quem teve a ideia de criá-la? E por que inventaram?
Se você conhece alguma coisa sobre folclore que não mencionamos, ou se você descobriu alguma coisa sobre folclore que você não sabia, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber, tá bom? E lembrando que o intuito desse vídeo é mostrar que por trás de tudo existe uma história. E claro, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar pra geral e deixar o seu like. Comenta aí embaixo o que você quer que a gente fale no próximo Que História é Essa? Tchau!